Nossas duas primeiras apresentações trouxeram muito conteúdo de valor e agora não será diferente. Sabemos que o varejo é um dos setores mais importantes para a economia brasileira. O setor segue resistente ao longo dos anos, superando o período da pandemia e chegou a acumular uma alta de 1,4% no primeiro semestre deste ano. Diversos setores da economia já estavam sendo impactados por empresas disruptivas e por novos modelos de negócios. A pandemia chegou como um verdadeiro tsunami e adicionou novos desafios aos já conhecidos, mostrando uma necessidade imediata de mudanças e transformação digital no setor. Precisamos repensar o varejo e entender o papel da tecnologia para suportar as demandas de negócios, bem como a mudança de hábitos do consumidor. Nosso convidado, Lúcio Leite, diretor de transformação digital Teutec e Ibevar, vai nos contar mais sobre a transformação do varejo e o novo perfil de compra do consumidor. Lúcio, seja bem-vindo aqui no Summit Automação 2022. Obrigado, Dani, mais uma vez. É um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado pelo convite. E, sem dúvida nenhuma, vamos fazer um evento super bacana. Com certeza. A gente agradece você ter, no caso, aceito o nosso convite. Bom painel. Obrigado. Bom, antes de mais nada, obrigado, bom dia a todos. Hoje a gente vai falar aqui de transformação do varejo, um novo perfil de consumo, né? Um novo perfil do consumidor. E aí eu gosto sempre de falar, acreditem, de fato o mundo mudou e a gente precisa olhar para tudo isso, né? Eu queria num primeiro momento, trazer a ideia de que a gente vive sim numa sociedade digital. A gente hoje, se a gente olhar para tudo que acontece mundo afora, a gente tem todas as coisas que a gente vem fazendo, tudo que a gente consome, a forma como a gente se relaciona com as empresas, é sim, de fato, uma relação digital. E aí, se a gente olhar para tudo isso, o que está por trás, de fato, disso? A gente tem toda uma tecnologia que a gente se apropriar dessa tecnologia, a gente vai olhar ao longo do tempo de que ela sim é um dos drivers, né? Ela é um dos motivos dessa transformação. A tecnologia está sempre por trás de tudo isso, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho e olhar ao longo dos anos essas transformações que a gente vem observando, a tecnologia um dos principais modelos de transformação, das principais transformações que a gente consegue olhar para tudo isso, é de fato a mudança do consumidor, a mudança de hábitos desse consumidor, né? E aí o que a gente começa a perceber? A gente começa a perceber que eu gosto muito dessa frase, que assim, para um mundo digitalmente conectado, a gente precisa levar a tecnologia para o centro da estratégia. Se a gente está falando de uma sociedade digital, a gente precisa levar a tecnologia para o centro da estratégia. E eu gosto muito de dizer que toda empresa hoje em dia precisa ser uma empresa de tecnologia que vende alguma coisa. E aí, o que a gente começa a entender? Que cada empresa, na sua essência, ela precisa ser, sim, uma empresa de tecnologia, que vende alguma coisa. Então, quando a gente percebe que eu tenho, por exemplo, uma empresa que vende cheeseburger, na sua essência, ela precisa ser uma empresa de tecnologia, né? E eu gosto de deixar aqui um exemplo, né, que é um livro que eu gosto bastante, muita gente já teve a oportunidade de ler esse livro, mas eu gosto de frisar ele, que é a questão, que é o livro do Jeff Bezos, que fala exatamente sobre isso. Então fica aqui minha dica também, e a gente falar um pouquinho de tecnologia no centro da estratégia. Bom, a gente já vem percebendo que o varejo ele é um setor que vem em transformação já há bastante tempo, a gente consegue entender isso. Quando a gente começa a falar de transformação digital, a gente vai começar a falar de LGPD, novos modelos de negócio. Quando a gente começa a ver a loja caminhando para o físico e para o digital, os meios de pagamento que a gente tem visto por aí também, as novas gerações, hoje a gente tem pelo menos aí umas 4 gerações atuando
juntas, né? Então já tem um perfil de consumo completamente diferente. Eu gosto de brincar, eu tenho 2 filhas que elas consomem completamente diferente porque fazem parte de 2 gerações completamente diferentes. E um outro ponto também é a questão da insegurança cibernética, que vem mudando bastante o perfil, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E aí, quando a gente começa a olhar, eu acho que não passou, se puder passar. Quando a gente começa a falar de todas essas mudanças que vem acontecendo, e a pandemia trouxe muito isso também, a gente precisou repensar tudo aquilo que a gente já vinha fazendo por conta de todas essas transformações. A gente viu um impacto muito grande em cima do varejo. E aí o que a gente consegue tirar de tudo isso? Aquelas empresas que iniciaram toda a sua própria jornada de disrupção digital, que fizeram a sua transformação digital, são aquelas empresas que estão saindo melhores do que entraram na pandemia. E a gente consegue ver essas empresas, por exemplo, continuando a crescer. E a gente tem grandes exemplos, e aí eu posso citar aqui pelo menos alguns deles, eu gosto de citar 2. Um é o Mercado Livre, a gente vê a potência que tem no Brasil. A outra é a Farm, do Grupo Soma, que fez um trabalho gigante, brilhante durante a pandemia, e essas marcas estão saindo muito melhores do que entraram, e a gente tem diversas outras para poder comentar também, né? Outro ponto importante, e aí aqui eu gosto de falar um pouquinho mais, eu mencionei a questão da insegurança, da cibersegurança. Hoje a gente tem, por conta da pandemia, as empresas foram para casa, né? Os colaboradores foram para casa. E aí o que a gente teve com isso? Brechas jamais vistas nas empresas, brechas de segurança que não estavam preparadas para tudo isso, mas eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu levo a empresa para dentro de casa muito rápido, ou então eu acabo engessando por conta da cibersegurança e aí o negócio não ia sair de qualquer jeito. A gente tem hoje muito mais dispositivos conectados, a gente tem um volume de redes hoje menos protegidas do que de fato deveria, e a gente precisa olhar isso com muito carinho. Por quê? Porque os ataques eles estão cada vez mais frequentes em um volume muito maior. E aí aqui vale um ponto importante, que é o seguinte: a gente estava muito acostumado a ter aquele garoto que queria muitas vezes se provar para a sociedade, queria se provar que ele conseguia atacar alguma coisa. Hoje isso mudou. Hoje o que a gente tem, na verdade, são organizações criminosas trabalhando em cima disso, em cima dessas brechas, em cima dessas oportunidades, né? Falando ainda um pouquinho aqui de cibersegurança, e aí tem muito a ver com o que a gente está falando aqui de automação, até 2030 existe uma expectativa de mais de 30 bilhões de sensores IoT ao redor do mundo. É muita coisa conectada, tem muita coisa para vir por aí ainda, né? E aí um ponto importante em que, se a gente olhar para algumas coisas, e muitos vão lembrar disso, uma grande administradora de cartão de crédito, anos atrás, teve uma invasão por hacker que roubou os dados de cartão de crédito dos seus clientes, e isso foi feito através de um sensor de ar-condicionado. Então, veja que a gente tem uma série de coisas acontecendo, a gente está conectando. Se a gente olhar para dentro da nossa casa, por exemplo, o que a gente tem hoje? A gente tem televisão conectada, a gente tem geladeira conectada, a gente tem um monte de coisa conectada. E fica a pergunta aqui: até que ponto a gente, dentro de casa, enquanto usuário, a gente está preocupado com essa questão da cibersegurança? Então, é extremamente importante esse tema, porque ele vai levar, a gente vai ver aqui, ele vai levar sim a uma mudança de comportamento do usuário. E a gente precisa trabalhar muito bem isso, né? Então, se a gente olhar hoje que a América Latina ela é o 4º maior mercado de internet, e é um mercado em que tem um Brasil com mais de 215 milhões de habitantes, é um dos maiores usuários de internet no mundo inteiro, a gente tem brechas muito grandes. Então, hoje, o mercado de cibersegurança, ele em 2021 ele foi avaliado em 5,73 bi,
e até o ano de 2027, a gente tem uma expectativa de que isso vá para mais de 10 bilhões em oportunidades para hackers. Então veja, se a gente olhar o que aconteceu também há 2 anos atrás, com a JBS nos Estados Unidos, que teve 4 fábricas hackeadas, sequestradas digitalmente, precisou pagar 50 milhões de reais para reaver as suas fábricas. Então, veja que as coisas estão acontecendo, é sem dúvida nenhuma um tema que está na agenda de todos os CEOs e, sem dúvida, a gente precisa olhar para isso com uma tranquilidade, a gente precisa olhar isso de uma forma muito importante, né? Outra coisa aqui também, a gente traz uns dados aqui, que veja que esse comportamento não é mais se eu serei atacado, mas quando e como eu serei atacado. Então, esse mindset a gente precisa ter. Não é mais se eu serei, é como e quando. E aí, um outro ponto importante aqui em cima disso que eu gosto de frisar é o fato de que a gente precisa trazer essa discussão para o centro da estratégia. A gente precisa olhar para a segurança cibernética como um pilar fundamental, porque ela, de fato, ela vai drivar também muito essa questão da relação com o cliente. Porque a gente está falando de quê? A gente está falando de impacto em cima de marca. A gente está falando de um impacto em cima da relação com o consumidor. A gente está falando de perda financeira também, né? Eu acho que cabe aqui a gente falar uma coisa, né, Lúcia, que sim, a gente sabe que essa questão, né, da segurança dos nossos dados, ela tem sido, sim, né, um critério bem forte para decidir sobre a compra de algum produto ou serviço, mas você acha que os consumidores, eles aceitariam pagar assim mais caro por essa segurança? Eu acho que a gente está vivendo um Pergunta momento... polêmica, né, eu acho gente? que a gente está vivendo uma mudança de mindset. Ok. Por quê? A gente paga o seguro do carro. Exato. Né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente também já paga, por exemplo, aquele seguro do cartão de crédito, aquele seguro do banco, né? Para se acontecer alguma coisa na conta. Então, é uma questão de mindset. Eu acho que ainda está faltando muito, e a gente vê, o próximo slide mostra muito isso, como, por exemplo, algumas marcas estão começando a se comunicar. Então, tem uma série de vídeos do Itaú tentando fazer essa comunicação, tentando mostrar a importância de tudo isso, e eu acho que é uma questão de tempo. E aí veja que isso já está impactando, as pessoas já estão começando a pensar nisso a partir do momento em que eu tenho uma mudança de comportamento já por conta disso. Acho que algumas pessoas já devem ter ouvido falar, isso foi noticiado, quem nunca aqui já pensou em tirar os aplicativos do banco do celular, né? A grande maioria hoje já começa a se questionar sobre isso. E aí nasce o quê? O celular do Pix, que é aquele que a gente vai deixar dentro de casa. A gente começa, de novo, a voltar a pensar que eu só vou fazer transação bancária dentro de casa, em um ambiente mais seguro. Exatamente. E aí cria-se um novo mercado. Exato. Né? Então, assim, e muito rápido, né? Tudo muito rápido. Muito rápido. Né? E é por isso que eu gosto de falar bastante sobre a questão da cibersegurança, porque ela precisa ser esse pilar, ela precisa ser o alicerce de tudo isso, porque é aí que a gente vai construir a relação de confiança com o usuário, a relação de confiança com o mercado, e também entender como é que essas mudanças de hábitos e comportamento do consumidor impacta o meu negócio. Sim, as oportunidades também intrínsecas a essas novas tendências, né? Sem dúvida. Excelente. E ele continua falando com a gente, tanta coisa de valor, Lúcio. Vamos lá. E aí, como eu comentei, né, a segurança ela precisa ser estratégica. Eu convido a todos a olharem esses vídeos, essas campanhas criadas pelo Itaú, porque ela traz uma informação extremamente relevante para todos nós. Né? E aí a gente vai falar um pouquinho de economia competitiva, porque, de novo, né, tudo isso está ligado ao consumidor. Né? E a gente, de novo, vai voltar de falar de sociedade digital
E quando a gente começa a falar de modelos disruptivos, a gente está falando, por exemplo, de Netflix, a gente está falando de WhatsApp, a gente está falando de um monte de coisa que tem por trás disso a tecnologia, tem por trás modelos disruptivos, né? Outra coisa importante aí também é quando a gente começa a olhar a questão dos marketplaces. Então veja que hoje boa parte de todas as transações elas são feitas já em marketplace também. E a gente está falando aqui pura e simplesmente daquilo que é feito no digital. O marketplace ele tem sido cada vez mais importante nessa relação e a gente tem que ficar muito atento a tudo isso, porque sem dúvida nenhuma é mais uma das economias competitivas, né? Eu gosto de citar a questão da Amazon, por exemplo. Ela é uma empresa estrangeira que chegou ao Brasil alguns anos atrás e passou pelas dificuldades que todos nós conhecemos do que é fazer um trabalho no Brasil, o que é realmente transacionar no Brasil. Ela passou por tudo isso, questões tributárias, questões de logística, e hoje é um player extremamente forte no mercado. A gente precisa olhar para essa empresa também e muitas das vezes até tentar olhar, tirar as coisas boas que essas empresas, esses modelos competitivos, eles estão trazendo para todos nós. E aí, quando a gente fala de Amazon, recentemente tem coisa aí de 2 meses atrás, mais ou menos, né? A Amazon lançou o Prime Day no Brasil, né? E é interessante porque foi uma enxurrada das outras empresas que desencadeou descontos até quase 70%, 75% de descontos no mesmo dia, nos mesmos dias do Prime Day da Amazon, né? Só que aqui tem uma coisa extremamente importante, que é o quê? Veja que são 48 horas de ofertas espetaculares. Para quem? Para você que é Prime. Para gente que tem uma assinatura Prime. Não é para qualquer um. Então, veja que aqui a gente está trazendo o quê? Uma experiência diferenciada para aquele consumidor daquela empresa. Então, é extremamente importante que a gente olhe para isso, não de uma forma reativa, mas como é que eu saio na frente? Naquele momento, eu, por exemplo, que sou Prime, veja que quem é Prime precisa pagar R$14,90 todo mês. Ao final de um ano, a gente está falando aí, de R$170, mais ou menos. E foram 2 dias que as pessoas estavam assim, buscando o que tem de promoção, né? Então eu comecei a vasculhar ali durante 2 dias ali, eu enquanto um membro Prime, o que tem para mim? Porque é uma exclusividade Prime, então é personalizado quase o negócio. Eu não estava preocupado com a concorrência, eu não estava preocupado em buscar preço naquele momento, eu estava preocupado se tem alguma coisa de fato para mim. Que aquela promoção ela foi feita para membro exclusivo. Então isso traz para a gente também o quê? Uma noção de que o cliente, cada vez mais, o consumidor, todos nós queremos mais experiências. E trazer mais experiências significa conhecer cada vez mais o nosso cliente. Significa entender quem são essas personas, o que essas personas consomem, o que elas esperam, né? E aí, falando de experiência, isso aqui para mim é super legal esse slide, porque veja, há alguns anos atrás, a gente esperava até 1h20 para chamar um radiotáxi. Aqui em São Paulo, lá no Rio é radiotáxi, aqui em São Paulo acho que é vermelho e branco, alguma coisa assim, né? A gente esperava, ligava antes, está tudo bem. Aí veio o Uber, modelo disruptivo que a gente falou no slide anterior. Só que hoje, a gente não quer mais esperar mais do que 6 minutos. Deu 6 minutos, garanto que boa parte aqui de todos nós aqui vai ali, cancela e tenta de novo. 10 minutos, então, nem pensar, né? Então, são mudanças de hábito, mudanças de comportamento que a gente precisa ficar atento a isso, né? E aí por trás de tudo isso, a gente vai falar de quê? Engajamento contextual, que é esse engajamento com a marca, né? Seja ela no físico, seja ela no online, experiências sem atrito. Então veja, quando eu entro numa loja, é muito legal, a gente gosta de comprar alguma coisa, mas pagar não é legal. E aí para pagar, depois que você já pegou aquilo que você queria, que você de repente durante meses tentou se organizar para aquilo, e aí na hora de pagar tem uma fila gigante. Isso é
atrito. E a gente precisa estar olhando para esses atritos também, né? É importante entender para onde o consumidor, para onde essas coisas estão caminhando, para que a gente leve cada vez mais experiência a esse consumidor que, cada tempo que a gente vai olhando, os hábitos eles vão mudando. Hoje eu quero mais mobilidade, hoje eu quero mais fidelidade. Eu quero que a marca se conecte comigo de alguma forma. E para isso ela precisa me entender. E para ela me entender, ela precisa ter uma tecnologia por trás de tudo isso. E aqui tem um outro ponto importante que é a jornada do consumidor, né? Veja que é muito legal, quando a gente fala, a gente chama de touch point, essa coisa da relação direta com o consumidor, seja numa loja física, mas o que importa é a jornada do cliente. E aí um grande exemplo aqui, a grande maioria de todos nós aqui, quem comprou um carro ou alguma coisa nesse tipo, vai numa concessionária, essa pessoa, ela já tomou a decisão dela. Ela não chega naquela hora, naquele touch point com o vendedor para pensar o que ela vai fazer. Ela já vem construindo isso ao longo de um tempo e ela já sabe, ela já chega sabendo o que ela quer, né? Então é importante a gente olhar para a jornada do consumidor e veja, cada jornada para cada negócio é uma coisa diferente, é um passo diferente, é uma atenção diferente. O varejo, eu sempre falo que quando a gente olha para a educação, eu gosto muito de usar isso, porque quando a gente fala de educação, talvez as dores de uma Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma Universidade Federal da Bahia, talvez elas tenham as mesmas dores. Mas quando a gente fala de varejo, a gente está falando ali de uma torre de farmácia, a gente está falando uma torre de fast food, a gente está falando uma torre de restaurante, de moda feminina, de departamento, ou seja, é tudo varejo, mas são dores completamente diferentes, tá? E aí, quando a gente vai para essa coisa de experiência, a gente começa a falar de marca, normalmente a gente pode pensar aqui de várias marcas que vêm à nossa cabeça quando a gente fala de experiência, né? Eu gosto dessas duas porque acho que ela traduz, pelo menos para mim, eu sou muito fã dessas duas marcas. Quando a gente fala da Disney, no ano de 2018, por exemplo, somente no Magic Kingdom foram mais de 20 milhões de visitantes. Como é que eu garanto esse maravilhoso mundo mágico de Disney para 20 milhões de pessoas ao longo de um ano? Por trás disso, tem todo um trabalho, né? E aí os colaboradores são chamados de cast members, eles fazem parte daquele show, são treinados para que o mesmo erro ele não aconteça duas vezes. E aí isso é experiência total. E para quem já foi, para quem está acostumado, é uma experiência que realmente ela é desde o pequenininho até os mais velhos, os mais idosos também. Porque, de fato, é um mundo mágico. E como você garante isso? Treinamento, uma obsessão pelo cliente, é o cliente no centro de tudo isso, é o consumidor no centro de tudo isso. E um outro ponto também, que aí eu gosto também bastante, que é a Apple, o que a gente tem ali? Veja que a gente foi agora para o iPhone 14, ao longo aí de anos e anos, e a gente vem percebendo um comportamento do consumidor em relação a essa marca, o quê? Filas na porta da Apple no lançamento. E a gente está falando desde lá de trás, no iPhone 4, por exemplo, até hoje. E aí olha que legal, quem não gostaria de ter fila na porta para ter o seu serviço ou o seu produto sendo adquirido, né? Só que a gente está falando de fila no mundo inteiro, nas lojas espalhadas pela Apple. Então isso é muito legal, isso mostra o comportamento, traz todo um trabalho por trás disso, essa obsessão pelo cliente, essa obsessão de fato, o que está por trás de tudo isso. Ainda falando um pouquinho de Apple, eu gosto de trazer esses exemplos. Por quê? Porque veja que até o valor que a gente traz aqui na tela, antes do lançamento do iPhone 14, a gente está falando de que um celular, um smartphone, uma capinha e um fone de ouvido podemos chegar a quase R$19 mil, num país como o Brasil.
Então, veja que é um poder que isso traz, é um objeto de desejo. As pessoas continuam comprando cada vez mais, as pessoas continuam comprando esse iPhone, mesmo que mais caro. Então, tem um olhar para isso que a gente não pode deixar de lado. E aí veja que a receita, por exemplo, da Apple, ela vem crescendo ano após ano, mesmo que esse iPhone, mesmo que esse produto, ele seja mais caro, né? E aí, uma coisa interessante aqui, e aí uma coisa vai puxando a outra, né? A gente olha para a Apple muito assim, o produto smartphone, o produto iPhone, né? Ou o Mac da vida. Mas uma relação de causa e efeito muito grande aqui são os serviços que a Apple traz hoje. Então, 20% hoje de toda a receita da Apple, fechou agora no ano fiscal de 2022, em julho, 20% de toda a receita da Apple já vem de serviço. Isso é um dado extremamente importante que a gente precisa olhar, porque ela saiu de 160 milhões para mais de 850 milhões de usuários pagantes pelo serviço. Então, é aquele backup na nuvem que eu pago mais caro, é aquele serviço que eu pago de uma garantia estendida, é o Apple Pay da vida, ou seja, são mais de 850 milhões de usuários pagantes. E né? tem uma usuária aqui que, no caso, falou aqui com a gente, interagiu, que é a Ana Paula, obrigada pela participação, não querendo puxar o saco da Apple, mas eu não troco por outra marca nunca mais. Que é basicamente o que você estava falando, essa fidelidade, né, com relação à marca e, claro, aos produtos dessa marca. Exato. E por que isso? Traz uma experiência diferente. Né? Esse ano, todos os anos a gente tem uns trabalhos que a gente faz na NRF, levando delegações brasileiras também. E esse ano, depois da pandemia, foi o primeiro ano que a gente voltou. E assim, a gente pôde ver, com a falta de chip no mundo inteiro, você não tinha todos os modelos. Mas é um retrato de tudo isso, porque você vê o quê? Você vê o consumidor buscando loja por loja. Não tem nessa loja, ele vai lá para a loja do Brooklyn, não tem naquela loja, ele vai para outra loja. Ele não desiste, ele quer aquilo, ele quer exatamente. Né? Ele não troca de jeito nenhum. Eu tenho um caso, por exemplo, a pessoa tinha um 5E, né, um dos mais antigos, e a gente já estava aí no 12, mais ou menos. E falava, troca. Não, agora não tem dinheiro para trocar agora, no momento certo eu vou trocar. Mas já está velho. Não importa. Né? Então, é muito por aí. Né? E a gente precisa olhar, porque hoje nos Estados Unidos quase 50% de smartphone é Apple, é um market share muito grande. E o que às vezes me intriga é que a gente fica no nosso dia a dia tentando ali sair do outro lado, sem ao menos dar um passo atrás e pensar o que de fato essas empresas estão fazendo. O que eu posso aprender com essas empresas no mercado? Quais são as estratégias, né, no caso, porque a sensação é que elas estão sempre um passo à frente. E como é que eu posso tropicalizar isso para o Brasil? Exatamente. É óbvio que a gente sabe que o mercado americano é completamente diferente, né? Mas como é que eu tropicalizo isso? Como é que eu tiro um ponto dali, um ponto daqui e trago isso para o Brasil? Né? Então, são essas coisas que a gente precisa ficar muito atento. E aqui, eu acho que traduz tudo isso, que assim, é mais experiência, é mais fidelidade, e fica aquela coisa de, é um produto de desejo ou uma paixão pela marca? O que está por trás disso? E aquela frase que eu comecei dizendo que o cliente continua comprando o iPhone, mesmo que mais caro, traduz exatamente isso aí que você acabou de falar, Dani. Exatamente. Né? Que é o quê? Eu não troco. Mas por quê? Não é porque ele é mais caro, é uma percepção de valor em cima daquele produto que na cabeça dessas pessoas tem maior valor agregado. E como você comentou, essa questão da cibersegurança, que é super importante, né? Que basicamente quem compra também, né, o Apple, vai destacar também essa questão, né, da segurança de dados que a marca, enfim, que os produtos eles proporcionam, e a questão de roubo também do aparelho, né? E aí eu tenho um caso interessante, porque dentro da minha casa
a gente teve um aparelho roubado. E assim, em menos de um dia, eu já estava com esse aparelho de volta na minha casa. Que eficiência, né? Assim, com relação a uma... Pois é, você conseguir saber o seguinte, aonde aquele meu aparelho foi parar? Exato. Entendeu? Então deu uma confusãozinha ali, mas a gente conseguiu resgatar por conta dessa tecnologia que está embarcada, né? Outros conseguem fazer? Conseguem também. Mas veja que a simplicidade, essa integração entre os produtos da marca, ele é extremamente importante, extremamente relevante. Então tem essa coisa da paixão pela marca, objeto de desejo também. Essa foto que a gente mostrou aí, eu acho que ela traduz muito bem Com isso. certeza. Né? E aí, o que está por trás de tudo isso? Eu acho que é muito simples, né? Eu acho que é uma frase dita pelo Steve Jobs já há bastante tempo, né? A gente, principalmente eu que trabalho com tecnologia, a gente aqui na verdade, né? Muitas das vezes a gente tem um mindset de o meu produto, ele é bom. O meu produto é o melhor. Mas para quem, cara pálida? Para mim ou para o mercado? Né? Então, aqui não. Aqui tem uma ideia de primeiro eu vou trabalhar na experiência do cliente e depois eu trago para dentro de casa como é que eu resolvo, como é que eu aprimoro, como é que de fato eu entrego uma experiência completamente diferente. Então, olhar para a experiência do cliente e ir na direção depois da tecnologia. E aí o resultado, a fotinho de novo, que eu gosto muito dessa foto, né? E aí os próprios números não mentem, os próprios números já mostram tudo isso. Posicionamento, valor de mercado da Apple em relação às demais empresas também, né? Bom, aqui, e aí eu queria agora fazer um highlight muito breve sobre o que está levando, né, essa mudança de comportamento, o que está levando de fato, qual é a nossa experiência, qual é a nossa expectativa por trás disso e essa ideia de o físico e o digital. Então, quando a gente começa a olhar a loja física, e muita gente às vezes escuta falar que a loja vai acabar, a loja física vai acabar, e a gente vê empresas cada vez mais se posicionando também com lojas físicas mundo afora, é essa coisa é um hub de experiência, né? Então, eu espero chegar numa loja e encontrar o quê? Encontrar a minha relação com a marca, encontrar um desenvolvimento sobre os produtos e soluções daquela marca, como é que eu me interajo de fato com o propósito, e a gente está buscando muito isso hoje em dia, fala-se muito de propósito, né? Mas além do nosso propósito, eu me identificar com o propósito daquela marca. Então, é muito isso. A gente vai começar a ver lojas se posicionando como um hub de experiência para o consumidor. E ali eu vou poder encontrar tudo que aquela marca pode produzir, ela pode, de fato, oferecer como experiência para o consumidor. Aqui, uma loja que a gente visitou no início desse ano, também lá em Nova York, que é muito legal, e também mostra essa jornada do entretenimento, né? Então, é preciso conectar as pessoas em torno de uma experiência, de um engajamento. Então, são lojas que ela não é mais, a gente fala de Lego, não é mais para criança pura e simplesmente, é uma loja para a família inteira. Então, a gente via filas para poder entrar na loja de todas as idades. Porque aí você pega desde do vovô, do pai, da criança, tem uma experiência para a família inteira ali dentro. Então, essa jornada do entretenimento, essa experiência a ser proposta dentro de uma loja, ela está ficando cada vez mais evidente. A geração alfa que a gente não pode deixar passar, né? Eu brinco com aquela molecada que nasceu recentemente, né? Ela já aparece no radar, ela já mostra aí todo um horizonte de relacionamento com compra, um poder, um empoderamento em relação a consumo, né? E a gente precisa olhar para esse tipo de consumidor, porque já é uma realidade. Eu participei de um painel sobre metaverso recentemente e a gente falava exatamente também sobre isso. As crianças que hoje dessa idade já estão num jogo,
já gastam a sua mesada ali dentro, né, daquele jogo. Então ela já está empoderada, ela já consome de alguma forma. E a gente olha para algumas coisas que já estão acontecendo aí no metaverso da vida, você não tem mais aquela coisa de eu preciso ter um tênis dentro da minha casa. Ele pode ser virtual. Para essa galera, tá tudo bem. Mesmo que seja para o avatar dele. Então, é uma realidade que a gente precisa olhar para tudo isso, mesmo que hoje ele não seja um perfil do meu negócio, mas eu preciso olhar para ele porque já já ele vai se transformar no meu cliente também. E aí, falando de metaverso, né, e aí já começa a aparecer alguns indícios, né? Hoje a gente está ouvindo um pouco menos sobre metaverso, né? Acho que aquele boom que teve por conta do próprio Facebook tentando puxar o nome para Meta, tentando puxar uma discussão para cima disso, teve seu alto ali, e hoje a coisa está começando a entrar numa naturalidade e a gente já começa a falar um pouco menos como vinha sendo falado. Por quê? Porque não é tão fácil assim. A gente, para chegar lá, a gente tem um dever de casa gigante para fazer dentro de casa. As nossas estruturas de tecnologia dentro das empresas, elas não estão maduras o suficiente. Então ficam casos isolados. Então, de repente, é uma ação de marketing que vai acontecer, ou de repente um show que vai acontecer. A gente já viu aí, no ano passado, se eu não estou enganado, a Ariana Grande botou mais de 10 milhões no metaverso. E é muito, assim, para a gente, hoje em dia, é uma realidade, mas é uma coisa muito louca ainda, né? Porque você vai com um avatar e você vai dançar com o seu avatar ali no metaverso, né? Mas são 10 milhões de pessoas que estavam ali de alguma forma, interagindo com aquilo tudo ali. Então, de fato, a gente precisa olhar, mas se a gente quer um dia tirar o benefício disso, isso precisa fazer parte da nossa estratégia aqui atrás, né? E aí, quando a gente olha para o metaverso, e aí a coisa ainda tem uma nuvem, né? Aquele que, se é que tem a resposta correta para isso, me arrisco a dizer que está enganado, mas assim, é um mundo que ele precisa se conectar. E se ele não se conecta para criar um único mundo, ele é apenas um jogo. E a gente vê Minecraft da vida, a gente vê Roblox da vida, né? A gente vê Fortnite da vida. Isso são jogos. Não dá para dizer isso que ainda é um metaverso, né? Mas é interessante, porque por mais que a gente esteja falando de geração as mais novas, mas a minha mãe, por exemplo, com a idade que tem, ela já participa ali, ela já faz as brincadeiras dela também. Então veja que está começando a pegar todas essas gerações que a gente está vivendo hoje em dia. E aqui, quando a gente também fala de marca, a gente fala de loja, de posicionamento de marca, de loja física, que eu acabei de comentar também. Por que uma marca como o Google inaugura uma loja física em Nova York? Que tipo de produto a gente começa a imaginar, a gente começa a pensar que um Google traria para todos nós? De repente a gente começa a olhar, mas espera aí, mas o meu e-mail faz muito tempo, a minha nuvem, mas existem produtos por trás disso que já vêm sendo posicionados. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é, se uma marca como essa investe em uma loja física, um dos prédios icônicos em Nova York, eu preciso pensar na minha loja física também de alguma forma. Eu não posso deixar isso para trás, né? Por quê? Porque é importante, as pessoas querem, de novo, né? Aquilo ali precisa ser um hub de entretenimento. Eu preciso trazer essas pessoas ali para dentro da minha loja, onde eu vou ter essa relação com a marca. Eu preciso trazer essa coisa, tentar humanizar a tecnologia dentro de casa. Essas tecnologias, elas precisam dialogar.
elas precisam ser as mais simples possíveis para interagir com o consumidor. Então, uma coisa que a gente gosta de falar, eu gosto de me referir muito aqui, é como é que a gente humaniza a tecnologia para que ela seja o mais suave possível. E aí é muito isso. Ou seja, lá, dentro de uma loja como essa, a gente começa a ver espaços, como as tecnologias elas interagem com o consumidor. Então a gente começa a ver essa tecnologia invisível. Ela faz parte da nossa casa como uma geladeira, como um liquidificador, como uma mesa, e é muito por aí. E para isso eu preciso criar esses ambientes e mostrar para o consumidor, de fato, como é que isso funciona no nosso dia a dia. E são as lojas de experiência, são os espaços de experiência que a gente costuma a ver por aí. Bom, Antes do Lúcio continuar, minha curiosidade né? Como você falou do dia a dia, enfim, que está tudo conectado e está mesmo, a gente está imerso já em tudo isso. Quais seriam, né, as tecnologias que podem suportar tudo isso, como, por exemplo, nuvem, IoT, enfim, dentre outras? está exatamente no próximo slide. Olha, me antecipei. Não, mas é por aí, né? Mas antes da gente falar, de responder isso, e acho que esse slide mostra exatamente o porquê de tudo isso, né? Hoje a gente tem um consumidor pilotando, tomando a decisão na ponta do dedo, decidindo o que, como e onde comprar, né? Então, de novo, a gente vai falar da jornada do consumidor, e dentro dessa jornada do consumidor a gente tem o que a gente chama de micro momento, né, dentro dessa jornada, e eu preciso estar muito atento. Exatamente. A esses micro momentos, né? Porque são os momentos da oportunidade. Exato, porque a gente está mexendo muitas das vezes com o quê? Com a paixão da pessoa, com o emocional de todos nós. E se eu estiver atento a tudo isso, eu vou tomar uma decisão na ponta do dedo. Então veja assim, a gente que é fanático no brasileiro, que gosta muito de futebol, se a gente tiver num espaço imersivo, numa arena imersiva, e o seu jogador preferido ali, ele faz um gol, o que quer que seja, e naquele mesmo momento você tem uma promoção, uma campanha de marketing, clique aqui agora, na ponta do seu celular, e adquire, sei lá, a camisa autografada com tantos por cento. Você está mexendo com a paixão da pessoa. E com certeza já vai conseguir, ou seja, fazer o negócio. Esse é o micro momento. Exatamente. Que a gente precisa trazer para dentro das nossas estratégias, né? Como é que tudo isso funciona. E aí entram as tecnologias. Exatamente. Né? Que, na verdade, é exatamente isso aqui. Então, veja que, para eu escalar, para eu chegar exatamente onde você acabou de me perguntar, eu preciso criar uma jornada cloud, eu preciso trazer modernização de toda uma aplicação legada, a gente precisa falar de segurança cibernética, a gente precisa falar de automação. Hoje em dia, minimizar os processos, os fluxos, né? É cada vez mais importante a gente empoderar o colaborador que está na ponta. Veja Sim, que com certeza. ele está lá na ponta, é ele que fala com o cliente, né? Então é extremamente importante que a gente conheça o que está ali, a gente traga esses dados para que a gente possa tratar os dados, né? Dado sem tratamento ele não é nada. Exatamente, a gente precisa deles para gerar as tendências, enfim, os comportamentos de mercado. Para gerar insights. Né? Então é muito por aí. Então essas são basicamente as tecnologias que a gente gosta muito de falar. Maravilha. E aí, para finalizar aqui, eu queria deixar essa frase aí, porque eu acho que ela traduz muito isso, né? A gente vive na sociedade digital, a gente tem um mundo digitalmente conectado. E para isso a gente precisa, para atender as expectativas desse consumidor que vem sofrendo transformações, mudando os hábitos de consumo, a gente precisa levar a tecnologia para o centro da estratégia, e isso não é mais uma discussão de TI pura e simplesmente. É uma discussão de negócio. Excelente.
Lúcio, muito obrigada pela sua participação. Nosso tempo já está super restrito. Acho que quem está nos assistindo viu que tem o QR Code, pode entrar em contato contigo, né? A gente super agradece, muito Obrigado, conteúdo de valor. E agora, o Lúcio fica ainda com a gente, nós vamos para o nosso sorteio. A gente falou ao longo da manhã inteira que a gente ia sortear e, de fato, chegou nosso momento de sortear o primeiro prêmio Eugin do dia, né? Agora, para sortear, como é que vai funcionar, né, gente? Vamos explicar novamente para quem está chegando agora, chegou ao longo da palestra aqui do Lúcio. Primeiro, a gente vai descobrir o nome do ganhador que seguiu aquelas 3 regrinhas do sorteio. Você se lembra? Eu falei ao longo da manhã inteira, mas vou repetir novamente. Primeira regra, mandar a hashtag Eugin70anos aqui no chat. Estar inscrito no canal do YouTube Eugin Automação e também estar inscrito no evento summitdaautomação.com.br. Muita gente acompanha pelo YouTube, mas não está inscrito lá, então é por ali. E agora, a gente não sei, produção a gente tem, não sei se alguém vai falar comigo, a gente tem aquela trilha, né, de suspense, ou já posso pedir para o ganhador ir para a tela? Então, ganhador na tela, quem será o primeiro ganhador do Summit Automação é o Gustavo Oliveira. Parabéns, Gustavo! Só que assim, esse ano a gente falou que vai ser diferente, né, gente? A gente tem um ganhador, que é o Gustavo, mas a gente ainda não sabe o prêmio dele. Então agora a gente vai descobrir, ó, nesse totem incrível aqui do meu lado, essa roleta que a gente tem falado também aqui, né, ao longo da manhã. Vamos ver o que o Gustavo vai ganhar. Vamos ver. Esse nosso terminal de autoatendimento Tower 32, vamos descobrir qual será o prêmio Eugin que o Gustavo vai ganhar na nossa roleta. Parabéns, Gustavo, você acaba de ganhar uma Air Fryer. Muito parabéns, obrigada por ter participado, obrigada por estar aqui com a gente. A produção vai entrar em contato com você a partir dos dados do seu cadastro no Summit e vai passar todos os seus detalhes, né, os detalhes do prêmio, enfim, como é que você vai receber isso na sua casa, no seu escritório, enfim. E você que participou e ainda não ganhou, não se preocupe que você tem ainda mais 3 chances de ganhar produtos Eugin até o final do Summit Automação 2022. Continue nos acompanhando. E agora a gente vai para uma pausa para o nosso almoço, porém a nossa programação, ela continua, ela vai ser retomada às 14 horas com uma apresentação sobre terminais de autoatendimento cada vez mais próximos de você. Espero a todos e bom almoço!